Olá, estamos mais uma vez aqui, mais um vídeo pelo canal do JJ Rodrigues. Se gostar, se preferir, tá? Já deixa um likezinho pra gente para tentar impulsionar o canal, para tentar ajudar, tá? Para a divulgação do espiritismo chegar a maior número de pessoas, é necessário que cada um faça a sua parte, né? Nós aqui humildemente fazemos esses vídeos para que possa levar informação, para que possa levar um pouco do Evangelho, um pouco da doutrina espírita. E é um trabalho de divulgação, tá certo? E né, já se dizia, né, Emmanuel, que eu vou citar aqui em outra parte, dizia que a maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é divulgar. Então, vamos lá, já que fora da caridade não há salvação, vamos fazer essa caridade, vamos divulgar. O assunto de hoje, eu queria falar sobre evangelho e sociedade. Acontece que a gente está sempre falando de nós, né, da nossa reforma íntima, do nosso pessoal, como se isso estivesse separado do resto do mundo. E nós temos sempre o Evangelho de Jesus como bússola para fazer essa reforma, para fazer essa melhora pessoal, né? E, claro, é necessário, é importante pensarmos em nós, na parte que nos cabe, tá certo? Mas quando a gente fala da parte que nos cabe, nos lembra que nós somos parte de um todo. E nós somos parte primeiro, de uma família, de um grupo de amigos, de um grupo de trabalho, de estudo, de um bairro, de uma cidade, de um país. Nós somos parte de uma sociedade. E a nossa sociedade, nos últimos anos, ela parece que tem se degradado um pouco, a meu ver. Se degradado, talvez assim, não pela nossa convivência, pela parte né, que está mais próxima de nós, mas pelo que nós temos visto em termos de noticiários, em termos de discussões acaloradas às vezes, no ambiente de trabalho, até num grupo de amigos. No campo das ideias, a sociedade parece que está bastante deteriorada. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque algumas coisas que antes eram, não sei, parece que eram ponto pacífico, né? Eram coisas que a gente tinha como verdades imutáveis, de repente passaram a ser discutidas como se nunca tivéssemos pensado nisso. E isso me preocupa. Me preocupa porque nós nos classificamos como uma sociedade predominantemente cristã e eu estou inserido numa pequena parte da sociedade que se diz espírita, que é uma, ah, uma denominação, uma confissão religiosa, uma doutrina, uma filosofia, uma forma de ver o mundo, uma ciência que é ligada ao cristianismo, que é cristã. Então, por isso eu estou trazendo nessa reflexão de hoje, para nós pensarmos bem nisso. Por exemplo, o Evangelho de Jesus, ele nos coloca sempre princípios morais que são baseados na solidariedade, no amor ao próximo, na convivência pacífica. E será que é isso que nós estamos vendo nessa sociedade cristã em que nós estamos inseridos, em que nós vivemos? É difícil a gente simplesmente enxergar isso de pronto. Quer ver, por exemplo, hoje pela manhã eu ouvi no noticiário que as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar. Eu fui criado num tempo
em que para você fazer matrícula na escola pública, eu estudei em escola pública, né? Para fazer matrícula na escola pública, pelo menos, você precisava apresentar a sua carteirinha de vacinação em dia, para poder participar daquela microsociedade que era o grupo escolar. E por que que isso mudou? Né? Onde é que está a diferença? As vacinas, vacina contra pólio, por exemplo, o Brasil é referência no mundo porque erradicou a poliomielite. Nós há décadas não temos um caso de poliomielite. Por causa de quê? Vacina. Mas as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar. Quando você não leva seu filho para vacinar, você mostra que você tem aí três falhas, pelo menos. Primeiro, ignorância, né? Porque muitas vezes a pessoa não leva o filho para vacinar porque acha que a vacina é mais perigosa do que a doença. Ignorância pura. Outra coisa é prepotência. Ah, não, comigo isso não acontece. Prepotência, também chamada de orgulho algumas vezes, tá? É o cara dizer assim, não, eu não pego isso, minha família não pega isso. Isso não vai acontecer com a gente. Prepotência, orgulho, achar que é melhor do que o resto da humanidade. Só pode ser. Outra coisa que leva a essa atitude é egoísmo. Egoísmo, tá? Por que egoísmo? Porque quando você não vacina, você se torna um vetor da doença, né? Você vai adquirir o vírus e mesmo que você não tenha os sintomas, você vai passá-lo adiante e vai prejudicar uma outra pessoa que vai ter sintomas e pode vir a óbito ou desenvolver sequelas graves para o resto da vida, como é o caso da poliomielite, né? Onde paralisa principalmente os membros inferiores e a pessoa passa a não poder andar, nunca mais, não tem cura. Pegou a doença, não tem cura. Então, esse trio, né, de ignorância, prepotência, barra orgulho e egoísmo está simplesmente deteriorando o nosso convívio social. Quer ver um outro exemplo? Essa semana eu estava vendo também no noticiário em que os representantes da sociedade, né, os nobres deputados, estavam discutindo sobre o direito de poder mentir em redes sociais para obter vantagens pessoais sobre o pretexto de liberdade de expressão. Então agora mentir, né, em detrimento do direito do outro de ter informação para poder seguir sua vida de forma segura ou mais segura possível, mentir passou a ser uma coisa discutível, passou a ser talvez liberdade de expressão. Então, gente, assim, esse tipo de discussão nos remete a uma ideia de que os valores, de que os ensinos do Evangelho simplesmente foram esquecidos. Esqueceu-se deles. A sociedade cristã em que nós vivemos não reconhece o Cristo. A sociedade cristã em que nós vivemos acham que podem viver sem os princípios cristãos, sem os ensinos de Jesus, sem a observação das leis de Deus, das leis naturais. Então, gente, assim, essa minha reflexão, talvez até em tom de desabafo, ela, ela busca alertar para esse tipo de comportamento. Então, se você é espírita e você se vê inserido nessa parcela da sociedade que nega a ciência, que só olha para o próprio umbigo, né? E acha que é melhor do que todo mundo,
Desculpe, mas você não é espírita. Você não é nem cristão. Então, quando a gente fala de evangelho barra sociedade, a gente fala disso. A gente fala de uma coletividade que tem valores morais básicos que norteiam o comportamento e até a produção de leis. Eu sou contra o Estado religioso, tá? Mas eu acho que as leis elas devem ser pautadas em valores morais, em valores de boa convivência da sociedade, em valores de proteção do mais fraco, em valores que nos tornam uma sociedade em paz, segura, com liberdade suficiente para que possamos educar os nossos filhos, onde esses valores sejam amplamente divulgados, para que todos tenham conhecimento. Isso que eu queria trazer hoje na reflexão parece sim um desabafo, e talvez seja um desabafo. Eu sou perfeito? Não, não sou perfeito, né? Acho que ninguém é. Emmanuel, em um de seus livros, não vou lembrar o nome agora, colocou que o Evangelho de Jesus deve ser visto por nós não como uma coisa para pôr em prática, mas para praticar. Quer dizer, quer dizer que nós não estamos maduros suficientes, não temos o conhecimento necessário, nós ainda não absorvemos amplamente ou completamente os ensinos do Mestre para pôr em prática. Nós devemos praticar para aprender. Essa é a fundamental diferença entre uma coisa e outra. O Evangelho, segundo Emmanuel, não deve ser posto em prática, mas deve ser praticado. E claro, né, a nossa reforma íntima, o nosso orar e vigiar de cada dia, ele deve ser também acompanhado de exemplo, de divulgação desses princípios básicos de uma sociedade feliz, em paz e saudável, que estão contidos nesse Evangelho, que estão contidos ali nos ensinamentos de Jesus. Algumas vezes, em palestras que eu vi presenciais, eu sempre ressaltei que o principal do Evangelho, dos Evangelhos, não são as maravilhas, os milagres, os dogmas, né, nascidos de interpretações A ou B. O principal é um ensinamento moral. O principal é aquela simplicidade de dizer que amar a Deus e ao próximo contém todo o ensinamento dos profetas e todas as leis de Deus. É simples. Então por que nós nos afastamos de pessoas queridas que nos querem bem? Porque elas acham que não deve tomar vacina, ou porque elas acham que sim, é legítimo mentir na rede social para defender essa ideia ou outra. Entende? Assim, não é uma coisa, para mim não é uma coisa tão fácil de entender. Eu realmente eu estou aqui pedindo que reflitam sobre isso, porque nós temos responsabilidades frente à nossa sociedade. O espírita, ele precisa, antes de mais nada, entender que ele é responsável pelo seu destino, pela sua evolução, por quem ele se tornará um dia, é responsável, claro, por quem ele é,
já que ele viveu muitas existências para chegar aqui dessa forma, mas que também ele é responsável pela harmonia desse convívio, né? Pela melhora dessa sociedade. Porque ele melhorando, ele pode dar o exemplo, ele pode ensinar, ele pode alertar o amigo, a pessoa próxima, do erro que ela está prestes a cometer ou que está cometendo. Vamos fazer esse esforço, vamos tentar isso, esse exercício de não nos preocupar somente conosco, com a nossa melhora pessoal, mas também auxiliar o outro, tá certo? Isso também é caridade. Auxiliar o outro na sua reforma. Claro, a parte dele é a parte dele, ele que tem que fazer. Ninguém muda ninguém. Não tente fazer isso. Mas acenda aquela chama que vai clarear o caminho dele. Certo? Recebeu um ensinamento novo? Divulgue, participe, comente. Puxa, aprendi isso hoje. Vou tentar com todas as forças seguir. Fale para o amigo. Ele vai assim, nossa, que interessante, eu nunca ouvi isso. Pois é. É assim que funciona. Pô, que legal. Vou tentar também. Olha, né? Pode ser aí um bom caminho para que a gente possa trazer não só nós, mas a sociedade em que vivemos para dentro de um contexto em que o Evangelho do Cristo não seja simplesmente um livro escrito há centenas de anos atrás, que não seja simplesmente uma crença religiosa. Talvez esteja aí o ponto, né? Eu não sou religioso, então não ligo para o Evangelho. O Evangelho tem ensinamentos importantes. Você não precisa ser religioso para isso. Então, divulgue. Olha, se você perdoar o outro, você está se livrando de mágoa, está se livrando de coisas ruins, de energia negativa. Perdoe e seja feliz. Olha que interessante. Agradeça. Ah, mas eu não sou religioso, eu sou ateu. Não faz mal, diz assim, puxa, comemora então. Que bom que eu nasci hoje, que bom que o sol está brilhando, que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu comi. Sinta-se grato. Simples assim. Isso faz bem. Isso faz bem para as pessoas, faz bem para quem está próximo, faz bem para quem nós nos relacionamos, faz bem para a sociedade. O Evangelho pode ajudar a sociedade em que vivemos, pode nortear, né, o desenvolvimento dessa sociedade sem necessariamente deixarmos de ter um Estado laico, um Estado sem religião oficial, para que todos possam professar suas crenças religiosas livremente. É isso. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus estão contidos também em outras doutrinas, tá certo? Doutrinas que buscam a harmonização entre as pessoas. Essas doutrinas ensinam muitas coisas que Jesus ensinou e não necessariamente vieram ali do nosso irmão maior que viveu na Galileia há quase 2000 anos. Tá certo? Então, gente, desculpe o tom, às vezes parece, né, um desabafo, parece assim, não é um tom raivoso, tá bom? Porque é justamente isso que eu estou querendo combater com essa fala, para que as pessoas possam viver em paz, para que tenhamos uma sociedade mais justa e em paz, tá bom? Então, lembre-se que tudo isso passa, mas você é para sempre.